Olá! Hoje, vamos analisar uma notícia que acabou de sair e, olha, tem implicações bem sérias. Os Estados Unidos anunciaram uma tarifa pesada mesmo, de 50% sobre produtos importados do Brasil. A nossa base aqui é um comunicado oficial da Casa Branca, viu? De hoje mesmo, 30 de julho de 2025. Então, a ideia é a gente tentar entender os motivos que os US apresentaram para essa medida assim tão drástica, né? E ver o que a fonte diz sobre as consequências mais imediatas. E um ponto importante, a tarifa entra em vigor agora, dia 6 de agosto, daqui a pouquinho. Ok, vamos lá. A justificação principal que a Casa Branca dá usa uma linguagem bem direta. Diz que ações recentes do governo brasileiro são uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Bem forte, né? E o que chama atenção, sabe, é como eles detalham isso. O comunicado aponta especificamente para o que eles descrevem como perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também aos apoiadores dele. E não só isso, mencionam também ações que, na visão deles, claro, prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos. E olha que interessante, eles citam nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por causa das decisões sobre moderação de conteúdo, combate à desinformação, essas coisas. Certo. Mas como é que eles conectam isso? Tipo, decisões judiciais, liberdade de expressão, a uma ameaça direta aos Estados Unidos. Qual é a lógica ali? Bom, o argumento que está no comunicado é que essas ações, sabe, como ordens de censura ou ameaças de multas pesadas ou até de tirar plataformas americanas do ar no Brasil, essas ações estariam minando o Estado de Direito no Brasil. E, por consequência, isso interfere nos interesses dos Estados Unidos, tanto no país quanto na região como um todo. É essa a ligação que eles fazem. E é nesse contexto, então, que eles declaram uma emergência nacional. Eles usam uma lei específica para isso, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a tal da IEPEPA. Essa lei dá ao presidente americano o poder de regular o comércio internacional se ele declarar uma emergência por causa de uma ameaça externa, sabe? E com base nisso aplicam essa tarifa adicional de 40 pontos percentuais, aí chega nos 50% totais. A Casa Branca meio que justifica isso como uma defesa contra o que eles chamam de coerção tirânica. Entendi. Entendi a lógica da justificativa deles. E sobre a tarifa em si, a de 50%. Começa dia 6 de agosto, você disse. Mas tem exceções, né? A fonte fala disso. Sim, tem isenções bem importantes. O comunicado tem um anexo e lá eles listam produtos que ficam de fora. Coisas como certos metais, fertilizantes, alguns produtos de energia, peças de avião civil. E tem também uma regra para mercadorias que já estavam a caminho dos Estados Unidos antes do anúncio. Se chegarem até 5 de outubro de 2025, escapam da tarifa extra. Tá. E quem vai fiscalizar isso tudo? Quem cuida disso é a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP. O texto do comunicado também dá a entender que a medida pode ser revista, sabe? Pode ser ajustada ou até suspensa, dependendo do que o governo brasileiro fizer em resposta a essas preocupações que os Estados Unidos levantaram. Imagina a reação. A fonte comenta alguma coisa sobre as primeiras reações? Comenta sim. No Brasil, a fonte aponta para uma preocupação bem grande, né? Principalmente com o impacto nas exportações. Citam o agronegócio, a indústria e falam até no risco de o Brasil responder com retaliações. Já lá nos Estados Unidos, as opiniões estão divididas. Tem gente apoiando a medida, mas também tem críticas. As críticas focam no risco de aumentar os preços para o consumidor americano e, claro, na tensão diplomática que isso gera com o Brasil, que é um parceiro importante. Certo. Então, para a gente amarrar o que a fonte nos apresentou, é uma ação econômica assim, muito forte dos Estados Unidos e a justificativa pública deles se baseia em alegações sobre a política interna do Brasil. Coisas como o tratamento da oposição, liberdade de expressão e até ações do judiciário, mencionando um ministro pelo nome.
É isso? Exatamente isso. E a análise que a fonte traz sugere que essa tarifa não é algo isolado, sabe? Seria parte de uma estratégia maior da administração americana para pressionar o Brasil. Eles até conectam essa medida com outras ações recentes, como restrições de visto, que também foram noticiadas há pouco tempo. E isso, claro, nos leva a pensar um pouco além do que a gente tem aqui hoje. Quer dizer, se a justificativa americana para uma ação econômica tão pesada se apoia tão abertamente em avaliações sobre liberdade de expressão, sobre como um país trata sua oposição, sobre decisões judiciais internas, que tipo de precedente isso pode abrir, né, para futuras ações econômicas dos Estados Unidos contra outras nações? Fica aí uma questão para a gente refletir.